Acompanhe comigo, por favor, Abacuque. É alto. Amém. Obrigado, irmão. Vamos ao capítulo 2. Vamos a uma primeira expressão do profeta Abacuque. Capítulo 2, versículo 1 diz: sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo, ou quem correndo passar por ela. Versículo 2 novamente: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Ainda no capítulo 2, versículo 13, diz assim: eis que não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Versículo 14, verso-chave nesse contexto: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O tempo em que nós estamos vivendo agora é um tempo que tem muita relação com esse livro e com esse profeta. As expressões que ele utiliza na primeira parte daquilo que estivemos lendo, ele estabelece algo que hoje em dia, muito por conta daquilo que estamos vivendo, era um contexto muito parecido, né? Por se tratar de um contexto ainda de cativeiro. Hoje nós observamos que esse contexto do profeta, essas palavras que ele anuncia pelo Espírito, né, essa orientação que Deus dá a ele para que as letras fossem garrafais, né, na visão que ele exporia, para quem passasse correndo pudesse claramente ler e ter uma visão clara de tudo que estivesse acontecendo. Reportando isso para a nossa realidade, nós observamos que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde também a visão precisa estar nos nossos corações, no nosso entendimento, diante dos nossos olhos, como letras grandes, garrafais, para quem passar correndo jamais esquecer, jamais passar desapercebido, né, daquilo que é fundamental, daquilo que é essencial, né, daquilo que está no centro do propósito e da vontade divina. Hoje nós sabemos que, por conta do tempo que se apressa, sabemos que por muitos segmentos, dentro de muitos segmentos cristãos, de irmãos que se reúnem conosco, irmãos que conhecemos de outras localidades e também irmãos que nem conhecemos, é uma condição sine qua non hoje dentro do contexto da igreja, a ideia de que o Senhor está realmente às portas, não é? Então você observa que imediatamente existe um grande perigo. E o perigo que se aproxima, e o perigo que já vive dentro do nosso contexto é o perigo do engano. O Senhor Jesus, em Mateus 24, no pequeno Apocalipse sinóptico, ele expressa isso de maneira muito clara, que o tempo que nós viveríamos, o tempo que se aproximaria, né, e muito identificado com o que nós estamos vivendo hoje, era um período de engano, era um tempo de engano, e que os discípulos tinham que ter cuidado. Num trecho muito pequeno, ele menciona a palavra engano por 3 vezes. Os discípulos faziam outras perguntas, mas o que o Senhor realmente queria dizer a eles é que eles precisariam ter cuidado, porque o tempo que eles estavam vivendo
Eram tempos de engano. Não o tempo em que se referia a ele naquele período, mas o tempo em que apontava o pequeno Apocalipse 9, Mateus 24 e todo aquele contexto do capítulo 25, etc. Então, muitas vezes nós temos observado que o tempo que nós estamos vivendo, existem ainda muitos de nós, muitas comunidades, muitos irmãos cristãos isoladamente ou comunidades inteiras, que às vezes nos perdemos em pequenos pontos, em pequenos detalhes, em pequenos ensinamentos, e muito deles até bíblico, por sinal. Às vezes vemos irmãos labutando contra irmãos, né? Simplesmente pelo fato de entenderem coisas desde pontos de vista diferentes. A unidade que se deve guardar é a unidade do Espírito. Contudo, a unidade da fé não chegamos. É até que cheguemos. Ninguém chegou. Então, começa-se aí uma série de dificuldades, começa a aparecer entre a comunhão dos santos, dos filhos de Deus. E os irmãos começam a se prender em um emaranhado de coisas que não trazem nenhum sentido. Tá, irmão, e que isso tem a ver com a visão que precisa ser escrita em letras garrafais? É porque é a visão do propósito central de Deus. É aquilo que deve governar os nossos corações, é aquilo que nós devemos perseguir dioturnamente. Não se pode deixar nem por um momento as questões que são essenciais à fé. É como uma caixa que você gostaria de ajeitar nessa caixa algumas pedras que estão fora dela. Naturalmente, você precisa utilizar as maiores pedras primeiro. Nós colocamos as maiores pedras dentro da caixa para que você possa organizar as menores. Se você colocar as menores, as grandes não vão caber. Como um quadro também ao longe que você vê, um quadro daqui, naquele ventilador lá na parede, eu consigo ter todo o discernimento do que está acontecendo lá. Tanto dos seus detalhes, como as suas cores, as suas nuances, consigo ver. Porque eu estou desde uma visão macro, entende? Então, quando o nosso coração e os nossos olhares estão dispostos à visão macro, aquela que está em letras garrafais, provavelmente a minha vida cristã, muito provavelmente da comunidade, da família e da congregação, será uma vida provavelmente equilibrada. Porque Deus não edifica-nos naquilo que nós queremos, Ele edifica-nos naquilo que precisamos. Então, primeiro ele lança um firme fundamento, como Paulo fala. Eu, como sábio arquiteto, pus um firme fundamento. E outro edifica como ele, sobre ele, né? Mas veja como edifica. Mas ninguém pode pôr outro fundamento, qual é Jesus Cristo. Ou seja, existe algo que é central, existe algo que é fundamental, e também existe algo que é periférico, não menos verdadeiro, porém, na hierarquia de valores que existe na palavra de Deus, esse vem primeiro, esse vem segundo, esse vem terceiro, e é essa ordem que Deus quer estabelecer no nosso crescimento cristão adequado. Então, muitas vezes nós estamos falando da escatologia, e é realmente os tempos escatológicos, mas nós estamos com dificuldades ainda em relação ao fundamento, porque nos envolvemos com questões fora da ordem, né, ou da posição organizacional de Deus naquilo que diz respeito à edificação da sua casa. Então Deus coloca primeiro aquilo que é fundamental, deixa isso claro fundamentalmente, e depois começa um processo de sobreedificação. O mesmo Cristo que é fundamento, o mesmo Cristo também é sobreedificação. Contudo, o próprio Espírito que sabe como fazer como ninguém vai dar exatamente aquilo que precisamos. E aí nós vamos começando a subir numa carreira adequada. Hoje nós vemos pessoas que são excelentes profissionais em explicar para a gente o que significa escatologia, todo o seu significado, para onde ela aponta e o que vai acontecer no futuro. Mas como dizia o irmão Atmani, são como guardas de trânsito que mostram para onde é o caminho, mas não saem do lugar. Então, essa ordem de valores que está invertida, o Senhor precisa, primeiro, ganhar os nossos olhos, ganhar o nosso coração, ganhar a nossa visão, nas questões e na forma mais essencial do que é o Evangelho, do que é o propósito eterno de Deus, para onde as coisas estão apontando, de que forma Ele faz isso, quais são os seus padrões e modelos, aonde Ele quer chegar, são verdades essenciais. Não essenciais no sentido da fé salvífica, mas essenciais no sentido para onde você está trilhando. Se fizéssemos uma pergunta essa noite, para onde estamos indo? O que responderíamos exatamente? Então, no tempo que estamos vivendo, com toda a dificuldade que nós estamos encontrando, por espíritos que mergulharam sobre a terra, espíritos de engano que vêm a distrair, que vêm a enganar, não o mundo, porque já está tanto condenado quanto enganado, mas o povo de Deus. E quando é possível isso acontecer?
quando a visão daquilo que é macro saiu dos nossos olhos. Ficamos apenas com as coisas pequenas, e aí começamos a rodar em torno dessas coisas e começamos a brigar por isso, não é? Como na história da igreja, brigaram por farinha, se era transubstanciação ou se de fato era apenas farinha, e se brigou-se, e até hoje briga. São as distrações de espírito que nós não achamos que são espíritos de engano, apenas estamos numa discussão amigável entre irmãos, mas não há efetividade. A vida não cresce, a vida não flui. Entende, irmãos? Não há avanço. E quando não há avanço, nós estamos parados. Se as coisas não avançaram de fato, só avançamos. De fato, só crescemos se avançamos, como nas jornadas. O povo de Israel, para avançar, precisava o movimento da coluna, o movimento da nuvem. Meus irmãos lembram bem disso. Então o povo levantava o acampamento e seguia para o acampamento seguinte. É dessa forma que também nós avançamos. É quando vamos para a etapa seguinte, é quando deslocamos da etapa onde nós estamos, a partir de um aprendizado efetivo, porque se não aprendemos, não podemos avançar. Não é avançar mentalmente, não é avançar intelectualmente, isso não é suficiente. É avanço em demonstração de espírito e de poder, é nisso que constitui o reino. Então, é nisso que nós precisamos estar com os nossos olhos. Então, o que o profeta está falando naquele tempo de restauração, naquele tempo de ainda de aprisionamento, de acercamento, onde não se podia viver tão livremente, não é? Como muito próprio do que acontece nos nossos dias hoje. Esse contexto em que ele está, me parece, muito particularmente, o mesmo contexto em que se encontra a igreja hoje. Parece que é hora de nós não apenas mexermos nas questões não elementares, mas olharmos as questões elementares para que a partir delas, não é, as demais coisas possam ter livre fluência. Não adianta tocarmos em questões que não estão ainda no nível da nossa espiritualidade. Deus é real e nos edifica com aquilo que é real também. Ele não nos edifica com aquilo que nós imaginamos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós buscamos. Ele dá exatamente aquilo que nós precisamos. E o que nós precisamos, Ele sabe nos edificar com isso como ninguém. Muitas vezes nós achamos que estamos dirigindo e de repente nos encontramos no banco do carona. Por que isso é assim? Porque na obra de Deus nós não controlamos absolutamente nada. É o Espírito Santo que tem o controle de todas as coisas. E tudo Ele faz, né, para um aumento de alguém específico, a fim de que alguém que está em oculto, que não se pode ver, que habita em luz impenetrável e inacessível, possa ser exibido no testemunho daquele que deseja a Deus ser exibido em nós. Nós vamos entrar então um pouco nisso, nosso tempo não nos permite avançar tanto, mas pelo menos colocar alguns fundamentos nessa questão, e eu gostaria que meus irmãos me acompanhassem nisso, no sentimento que nós temos no coração nessa noite. Vamos, não estou dizendo que nas nossas questões práticas devemos deixar tudo aquilo e nos envolver com as questões mais complexas. E às vezes nós colocamos uma verdade em detrimento de outra, e isso é um outro erro que acontece dentro do cristianismo. Isso aqui é verdade, isso aqui não é. Não, irmão, tudo é verdade. Só que tem o seu tempo, tem o seu valor, tem o seu nível de espiritualidade, tem o seu nível de importância, e Deus cuida disso com muito detalhe. Entende, meus irmãos? Então, se falarmos assim, bom, o evangelho é extremamente simples. Precisamos viver um evangelho simples. Eu jamais vou discordar dessa sentença. Porém, eu preciso dizer que antes da simplicidade existe uma complexidade, e muito grande, porque o assunto do evangelho não é assunto de Zeus e nem do eu, é assunto de Deus. Então torna-se altamente complexo. Nós diríamos que é a simplicidade ou a complexidade sendo manifesta na simplicidade. Então a gente sempre vai estar permeando por esses dois lados. Sempre nós temos que entender que o assunto é extremamente complexo no qual nós estamos envolvidos. Mas para ter a sua visibilidade, a sua praticidade, a sua efetividade na forma mais simples. Esse é o segredo e esse é o mistério que está escondido. Não é? Então, quando na visão, na primeira parte ele fala das letras garrafais, como nós temos falado, e na segunda parte, no verso B, lá do versículo 13, 14, que nós acabamos de ler,
ele fala da visão. E a visão é tremenda. E a visão parece que não é para aquele tempo, porque existem estações e jornadas no trabalho de Deus. E ele segue trabalhando, ele segue fazendo aquilo, né, segundo o desejo e beneplácito da sua própria vontade, aquilo que propuser em si mesmo, e não por achismo, e não por questões temporais, pelo contrário, por questões eternas. São propósitos que estão no coração do nosso Deus de maneira eterna. Então, os desafios que temos hoje como igreja precisa permear esse caminho. Qual o caminho, irmãos? Das verdades fundamentais acerca do seu propósito eterno. Porque nós colocamos a nossa vida nisso. Vocês colocaram a vida de vocês nisso. Vocês estão confiando em Deus e confiando nos seus propósitos. Então, nós vamos sair um pouco das questões da praticidade, da simplicidade da vida cristã e dar uma pequena olhada naquele propósito eterno, como ele fala Paulo fala aos Efésios, né? Segundo, capítulo 3, versículo 4, versículo 14, ele fala: segundo o eterno propósito que propuserem em Cristo, que fizerem em Cristo. Então tem um propósito eterno. Se nos tornarmos muito práticos, sem ter a visão, a nuance daquilo no qual estamos envolvidos, não é? Daquilo para o qual fomos chamados, nós nos tornamos muito práticos, e daqui a pouco começa a prática da prática da prática. Vocês já ouviram falar isso em filosofia? E começamos a praticar o prático, e daqui a pouco já não sabemos mais o que é prático, e já não sabemos nem, na verdade, se estamos na expressão do prático, senão na expressão de nós mesmos, do nosso próprio movimento, da nossa própria congregação, que é um pouco diferente daquela, e é diferente daquela, e a questão não é se é diferente dessa ou se é daquela. A questão é se Cristo, de fato, pode ser expressado como é o propósito eterno de Deus. Então, eu gostaria de mencionar alguns textos para os meus irmãos. Vou passar numa passada, como num voo, por conta do nosso tempo, e mencionar um pouco dessa questão do que está envolvido essa visão, né? Essa visão, isso que o Espírito, através do profeta, pediu para que gravássemos em letras garrafais. Quem sabe para nós, o Novo Testamento, nós, filhos de Deus, sejam letras garrafais gravadas nas tábuas do nosso coração, impressas aí, sabe? Porque virão ainda tempos piores. E os tempos piores não é de se perder a cabeça. Mencionava isso hoje de manhã. Como dizia nosso saudoso irmão Gino. Ele dizia: você perde a cabeça aqui, em milésimo de segundo, né? No paraíso ela está de volta. Ele falava isso. É verdade, eu também creio nisso. Eu acho que vocês creem também, não é? Até porque ninguém vai querer ficar lá sem cabeça. Não é? Mas o assunto não é ficar sem cabeça. O assunto é o tempo em que estamos vivendo, sermos enganados, perdermos o bom depósito, perdermos aquilo para o qual fomos confiados, perdermos a vontade e o projeto divino, perdermos aquilo que é eterno e para o qual nós somos projetados. Então é essa atenção que nós queremos chamar nessa aula. Amém, meus irmãos? Então não é uma questão, porque quando nós falamos da perseguição da igreja, rapidamente nos reportamos para o primeiro século, segundo século, períodos de intensa perseguição. Mas, irmãos, desde esse século inicial e o do passado para esse, já morreram mais cristãos do que toda a história, perseguidos, muito mais do que na história inicial. Então, o grande risco que nós corremos agora não é tão somente de perder a vida, porque perde-se a vida nesse sentido, né? E no momento seguinte você está com o seu Salvador, face a face, olhando e o conhecendo assim como ele é, não é? Essa não é a questão principal, essa não é a questão primordial. A questão é se podemos seguir com aquilo que nos foi confiado até o fim. A questão é se podemos perseverar, como dizia Atos dos Apóstolos, como diz Atos 4, né? 2:42, perdão, e perseveravam, a palavra proscarterontes, se mantinham assiduamente, sabe? Não era uma questão de ir numa reunião hoje, amanhã vamos ver se vamos também. Não, irmão. Se mantinham assíduos em 4 pontos cardeais. Quais eram? Doutrina dos apóstolos. Porque tudo começa pelo governo da palavra de Deus. Perde-se a palavra de Deus e vai-se a glória.
Pede-se a palavra de Deus e vai-se o testemunho. Tudo que o diabo quer no tempo que nós estamos vivendo é uma igreja sem a palavra. Não é qualquer palavra, a palavra de Deus. A palavra que traz fé ao coração humano. Aquela mesma palavra que diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é filosofia, não é o que o pregador acha interessante, não é mexer com a alma humana e fazer as pessoas chorarem. Não é disso que nós estamos falando. Não é nos alegrarmos, nós não estamos nem sequer, penso eu, em tempos de grande alegria. Haverá um dia, irmão, haverá um dia que se enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então é melhor chorar agora, para poder rirmos, quem sabe, depois. Nos sentimos melhores depois. Porque o tempo é um tempo de guerra, é um tempo específico de guerra, é um tempo de engano, não é? É um tempo onde o inimigo trabalha firmemente para destoar as questões relacionadas, principalmente, a palavra de Deus. E dentro da palavra, dentro da ordem de valores, aquilo que é mais essencial. Sabe por que a gente divide com um irmão? Porque para nós, maior é o que nos divide do que o que nos une. E é exatamente o contrário. Maior é o que nos une, irmão, do que aquele que nos divide. Então, a problemática está exatamente aonde nós colocamos os olhos, o que é fundamental para a gente. O que é de vital importância para nós, sabe? Quando o que é de vital importância são coisas periféricas, irmãos, essa é uma igreja que vai ter extrema dificuldade com crescimento espiritual. Crescimento espiritual, né, se dá a partir de um sólido e firme fundamento, né? E a partir desse fundamento, alguém especializado, é o próprio Espírito enviado pelo Pai e pelo Filho, que a ele foi outorgada a capacidade da aplicabilidade prática da vida de Cristo em nós. Então, quando isso acontece na sua mais profunda complexidade, ao mesmo tempo que acontece na simplicidade, de fato estamos caminhando no caminho da edificação da casa de Deus. Então o texto aqui, logo, ele sugere para nós algo muito interessante, o segundo texto que nós nos referimos. Depois que ele fala para se escrever a visão, não é? De uma forma que quem pudesse passar, ter essa visão clara, essa visão que precisa ganhar o nosso coração a cada dia, essa visão não é, irmão, não entramos ainda no ponto se é a visão da igreja, se isso aqui está certo, se aquilo está errado. Ainda são pontos de discussões, entende, irmão? Que ainda mais nos divide. Não é também o sentido de abrir mão de tudo para que a gente possa andar junto e não há mais nenhum tipo de orientação bíblica saudável, não deletere a fé cristã, para que a gente pudesse andar nesse princípio. Não é abrindo mão dos ensinamentos, não é disso que estamos falando. O que estamos falando é de algo que Deus tem no seu coração, proposto desde os dias da eternidade, para que entrasse de uma forma clara, profunda no nosso coração e nos governasse a partir daí. Por isso que a ideia é para que quem passar correndo possa ver, é isso. Você passa correndo, mas você consegue ver. Por quê? Porque ganhou o seu coração, ganhou a sua visão. Muito provavelmente agora você está vacinado, não contra o coronavírus, mas contra os espíritos de erro que mergulharam sobre a terra para desviar a igreja do propósito eterno de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, vamos ler o versículo 14, ele diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória, assim como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória. E aqui começa uma jornada maravilhosa dos propósitos eternos de Deus. Deus deseja encher a terra do conhecimento da sua glória. E logo nós perguntaríamos, mas existe algum lugar onde Deus não possa estar? Não é? Ainda que você possa se esconder no mais alto céu, ou no mais profundo do céu, Deus ali está, faz a sua cama no céu, Deus está lá. E você se esconde do seu espírito no mais alto das estrelas ou dos céus, e Deus também está lá. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o seu atributo divino incomunicável. Mas não é disso que ele está falando.
Ele está falando do conhecimento da glória. Ele não está falando do fato dele estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque isso é fato. Ele está falando que o seu propósito é que a terra seja cheia do conhecimento dele, da sua glória. E quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a pensar em algumas questões do Novo Testamento. Quando a glória aparece não apenas como lugar, mas também como uma pessoa. E em vários textos isso aparece. Não vamos entrar nas discussões teológicas se isso de fato é assim ou não. Mas o que de fato sabemos, que a glória é o resplendor, como o escritor aos Hebreus fala no capítulo 1 da carta aos Hebreus, que ele é expressa, ou é exata, né, a expressa imagem da sua hipóstase, se referindo a Deus. Que ele, o Filho, a glória, não é? É o resplendor da glória daquele que está dentro de um mistério oculto. Deus a quem você jamais viu e nem jamais vai ver. O Pai que habita numa luz impenetrável, inacessível, não pode entrar. Somente o Espírito entra, desce e prescruta essas profundezas e as revela. É Ele quem vai lá e volta e traz a revelação. Mas nós não temos como fazer isso. Nós não temos nem sequer como vê-lo. Por isso o texto diz que há um homem na glória, e de fato é. Nós não veremos na glória uma aparência fantasmagórica, nem alguém com alguma coisinha aqui em torno, em volta, ou uma luz. Nós veremos o próprio Deus na pessoa do Filho de Deus. Mas ele traz a expressão de alguém que está oculto e que não se pode ver. E esse alguém oculto, como Paulo fala, que habita numa luz inacessível e impenetrável, é visto e revelado, observado, tocado, percebido, sentido na pessoa do Filho. Então o Filho é a glória. E a ideia de Abacuque, ao dizer que a terra se encherá do conhecimento da glória, não é de outra coisa. Não é do conhecimento no sentido gnóstico, como por assim dizer. A palavra gnosco e roidá são palavras distintas que falam de conhecimento de forma distinta. Um é um conhecimento mais intelectualizado e outro mais empírico, mais experimental. E o propósito de Deus não é se esconder, irmãos. O propósito de Deus é se manifestar. Ele é aquele Deus que é como é. Ele é aquele Deus que se revela como é. E não apenas se revela. Ao se revelar, ele se entrega na sua revelação. Vocês que estão sentados aí, todos são salvos? Amém? Todos são salvos? Então todos tiveram a mesma experiência. Vocês podem ter ouvido o Evangelho por muitas vezes, mas um dia chegou a revelação a vocês. E quando Deus revela quem Ele é, irmão, Ele não só revela para você saber quem Ele é. Ele revela porque Ele quer se dar a você como Ele é. E foi isso que Ele fez. Ele se deu a nós na pessoa do seu Filho. Mas quando nós vamos falar dentro da própria igreja, para a igreja, que a Trindade é o maior de todos os assuntos, isso funde a nossa cabeça. Nós rapidamente nos reportamos essa responsabilidade para os teólogos. Não, isso deve ser assunto dos teólogos. Não é dos teólogos. É essa complexidade manifestada na simplicidade. Deus, o Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo, no seu eterno propósito, no conselho soberano da sua suprema vontade, decidiu que débeis como eu e você levasse o seu testemunho. Ele veio habitar dentro de nós por isso. Aí você pensa, irmão, acho que isso deve ser coisa para outros. Não, irmão, para você e para mim. O Senhor decidiu dessa forma. Só que a questão toda está relacionada à visão. A visão precisa ser clara e precisa estar escrita nas tábuas do nosso coração, para que possa nos governar, porque ela governa. A visão sempre governa. Se você vê errado, o teu caminho é equivocado. Se eu vejo errado, o caminho é equivocado. Se podemos ver da maneira adequada, o Senhor já tem algo, irmãos, para trabalhar conosco. Não é tudo a visão, mas é o começo da jornada. O Senhor já tem algo para trabalhar conosco. Então, o Filho é o resplendor da glória, do mistério oculto, do Deus oculto, do Deus que não se pode ver, do Deus que não se pode prescrutar. O Filho foi dado como a revelação desse mistério oculto, para que pudesse chegar a nós. Por isso que quando você recebe a revelação do Filho, você começa a saber quem é o Pai. Lembra de Mateus capítulo 11?
Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão... Ou seja, irmão, quem conhece o Pai? O Filho. E quem conhece o Filho? O Pai. E você conhece o quê? Nada, absolutamente nada, porque somente um conhece o outro. Somente se o Espírito, que é o elo de ligação desse amor eterno entre essas duas pessoas, se sai dessa relação no bom sentido, se desce dessa relação e abre os olhos do nosso entendimento, aí nós podemos ver. Então, se o Filho foi revelado a você, é porque certamente o Pai, nesse processo de pericorese, porque ora parece que é o Pai, ora parece que é o Filho, ora parece que é o Espírito, e ora nós não sabemos quem é, mas só sabemos que é Deus. Porque não temos como colocá-lo numa caixa de sapato e falar, ele vem por aqui, ele vem nada, ele vem por onde ele quiser. E se o Filho te foi revelado, se você está sentado nessa noite, se você ouviu a palavra da fé, não é, irmãos? É porque o Espírito abriu os seus olhos. É porque o Filho falou para você. Lembra da experiência de Jesus com Pedro? Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Vão falar um monte de coisa lá, irmão. Vocês sabem. Né? Já estavam crendo até em reencarnação. De pessoas já haviam morrido. E eles colocaram, você é fulano. Vocês se lembram bem dos profetas, etc. E o Senhor muda a pergunta e fala para eles agora. E vocês? Qual é o testemunho de vocês? O que vocês viram? E Paulo e Pedro prontamente tomam a palavra, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E imediatamente o Senhor fala para ele, Pedro, como se dissesse aqui, irmãos, perdoe a parafraseando, Pedro, isso é coisa do meu Pai. Isso é coisa do meu Pai. Você não saberia essa declaração sua, na qual eu vou edificar a minha igreja. Essa pedra, essa rocha que o Pai revelou a você, que eu sou, eu vou edificar a minha igreja sobre ela. Mas o Senhor falou para Pedro, porque Pedro certamente não saberia quem sobrou aos ouvidos de Pedro, irmão, quem era o Cristo. O Pai. Por quê, irmão? Porque só o Pai conhece o Filho, quando só o Filho conhece o Pai. Se você está sentado nessa manhã, nessa noite, se você crê, se você tem a fé salvífica, foi isso que aconteceu. Aquela relação eterna e contínua dos dias da eternidade chegou até você e revelou a você quem é o Filho. E quando o Filho é revelado a você, o Pai começa a ser conhecido. E já vai começar a clarear para a gente, para alguns de nós que ainda não entendemos muito bem, talvez, o porquê a igreja está aqui. Por que a igreja está por aqui? Porque nós nem entramos em assunto de igreja ainda. Assunto de igreja ainda não é fundamental quando se está falando da Trindade. A Trindade essencial em si mesmo é suficiente. Deus não está sozinho, irmão, e por isso fez a igreja, e criou os pássaros, e criou o cosmos. Não é porque ele se sentia sozinho, irmão. É porque ele queria impartir com a criação aquilo que era próprio dele. Não aquilo que era próprio da sua essência, porque se ele imparte a essência, então as pessoas também passam a ser deuses. Só existem três pessoas que possuem natureza divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não existe a possibilidade de uma quarta pessoa. Zero essa possibilidade. Então ele não imparte aquilo que é a essência. A essência é aquilo na qual você é. Não é? Então, se você é humano, essencialmente é humanidade. Se é angelical, a essência é angelical. Se é Deus, a essência é divina. E isso não é repartido. O que é repartido é a natureza divina. Aí já é uma outra questão, já não está falando de essência, senão de natureza. E natureza está ligada a comportamento. Não está ligada à questão essencial do ser. Então, o que precisa ser visto na igreja é aquilo que é próprio de Cristo, porque ele imparte, segundo Pedro. Ele nos faz participantes da natureza. E o que é a natureza? É o comportamento do ser divino. Ele é bom? Sim ou não? Ele é bom, então a igreja também precisa ser bom. Ele é misericordioso, sim ou não? Então a igreja também precisa usar, né, de misericórdia, porque tem uma natureza, participa da natureza dele. E tem uma outra natureza que também está aí na carne e tem que ter muito cuidado com ela, porque se deixar participa também. Né? Na carne, efetivamente, não habita bem a glória. Então, voltando para o ponto da glória, ele é a glória. Né? Ele é a glória da existência, entre aspas, oculta daquele que não se prestou. Então, mas o desejo de Deus é que a terra seja cheia do conhecimento da sua glória.
Deus quer que se conheça agora. Já parou para pensar por que Deus quer que se conheça agora? Porque Deus quer se fazer conhecido. E a única pessoa que pode revelá-lo é o seu Filho, a glória. Por isso que entendemos que glória não é apenas um espaço onde nós vamos. Qual é o espaço? Qual é o lugar, irmãos, que nós vamos? Qual é o lugar? Ele já nos colocou nesse lugar. Ele já nos colocou nele. Esse é o maior de todos os lugares. Esse é maior do que o próprio céu que está desenhado dentro da sua cabeça. Esse é maior do que o paraíso que está descrito nas próprias escrituras. Entende? É Ele mesmo. Foi nele mesmo que nós somos escolhidos. Na glória. Bendito seja o Senhor. Vamos seguir por mais uma consideração. O Filho não é somente a glória, mas ele também é o arquiteto. Em Provérbios capítulo 28, Provérbios capítulo 8, perdão, parece que é o verso 9, vai nos mencionar que quando Deus colocava os marcos, os fundamentos da terra, daí colocava limites para que as águas não transpassassem esses limites. Sabedoria, que é a sabedoria personificada, que é o próprio Senhor, ainda como verbo, tem está encarnado. Diz que sabedoria observava tudo, estava com ele e era o seu arquiteto. Algumas traduções diz aluno, mas o hebraico diz arquiteto, e isso me chama a atenção. Porque quando você se reporta para Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, existe ali também uma forma de se fazer uma tradução alternativa baseada no hebraico. Porque o texto fala, o texto em português diz, no princípio, o texto diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra se informa, ok? E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A palavra princípio, que é a palavra bereshit no hebraico, bereshit, bara Elohim, é a frase. Então, bereshit, você tem B, que é a preposição, que pode ser, que é o correspondente nele, em português, né? B, a preposição, e reshit vem de rosh, que quer dizer cabeça, princípio, como foi traduzido, mas também principal, também príncipe, cabeça. Numa tradução alternativa, você poderia traduzir no cabeça criou Deus os céus e a terra. Bereshit, a palavra está lá. No cabeça criou Deus o céu e a terra. E aí começamos a entender o porquê Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 1, parece que vai ser o 16, ele diz, nele foram criadas todas as coisas. De onde Paulo tirou isso? Nele foram criadas todas as coisas. Provavelmente sua cabeça está lá no Bereshit. Lá no início, o Espírito faz ele lembrar que em Cristo, que nele foram criadas todas essas coisas. Então, juntando esse entendimento do Bereshit com aquilo que aparece em provérbio de sabedoria personificada, quando sabedoria diz que era o seu arquiteto, quando Deus põe fundamento na terra, estava ele aí como seu arquiteto. E você sabe que a arquitetura está ligada a projeto, está ligada a desenho. Então, logo, começamos a entender que o Filho é o projeto arquitetônico por meio do qual, ou seja, nele, não para ele ou por ele, são outras questões, mas quando fala nele, está dizendo que ele é o projeto, ele é o desenho arquitetônico por meio do qual Deus cria e faz todas as coisas. Deus tem um projeto, Deus é um Deus de projeto, então. E por ter um projeto, ele faz tudo segundo esse projeto. E por isso ele também nos orienta a fazer tudo conforme o modelo. Porque se Deus quer ser conhecido, somente a sua glória pode fazer conhecido o seu Filho. Ninguém pode fazer Deus conhecido, irmão. Não é possível. Somente o seu Filho. Amém? Então, quando ele nos mostra o seu Filho, quando ele nos dá o seu Filho, não só apenas para a fé salvífica, não só apenas para ser o nosso Salvador, mas também como modelo arquitetônico de Deus, acabam-se todas as liberdades, irmãos, de fazermos qualquer coisa diferente ao modelo arquitetônico de Deus, que é o seu Filho. E depois ele segue dizendo
no mesmo Gênesis, dentro desse mesmo contexto. Né? Quando ele começa a falar que a terra era sem forma e vazia, e com todo respeito ao nosso irmão Penner, ele tem uma visão, para mim, um tanto filosófica. Acredito que uma visão um pouco mais teológica, talvez, salvo engano, nos diria, sem ser dogmático nisso, mas talvez seria que Deus, né, Deus o Pai tem a intenção de fazer, ainda que pareça a intenção de Deus, daqui a pouco parece a obra do Filho, ao mesmo tempo aparece a do Espírito, daqui a pouco você acha que é o Espírito, não é mais, porque o Filho, assim como é o modelo, assim também ele faz, e assim também o que está sendo feito para ele. Essa pericorese, essa dança da Trindade, sabe que você, de vez em quando, você não sabe exatamente quem é que está fazendo. Mas o que você sabe é que a Trindade está presente fazendo. Bereshit, Bará, Elohim. A terminação em hebraico, ela indica a pluralidade. Então ali está fazendo o Pai, está fazendo o Filho e o Espírito. Então o Pai tem a intenção de fazer. O Filho é o projeto e o modelo por meio do qual ele tudo vai criar. E o Espírito Santo paira sobre a face do abismo. Se você pega um ovo, por exemplo, toda a potencialidade da vida está nele. Mas o que falta nesse ovo para virar um pintinho? Calor. Calor. Assim a terra pode, salvo engano, pode ter sido feita também dessa forma. Deus, com a sua intenção de fazer o fim do projeto arquitetônico, ou seja, é como aquele ovo, irmão. Entende? Toda a potencialidade para tudo que precisa ser criado está nele. Mas agora precisa, não tem a obra completa, porque toda a obra do Deus Trino só se torna completa quando participa o Pai, o Filho e o Espírito. Então, quando você vê que a terra está sem forma e vazia, você fala, bom, provavelmente caiu o querubim e deve ter sido uma espécie de meteoro, esse querubim deixou a terra nesse caos. Mas pensa um pouco mais comigo. Diz que sobre esse caos pairava o Espírito. E também numa tradução de um hebraico mais antigo diz chocava sobre a face da abismo. Então, é muito ou em alguma medida provável de que a obra da Trindade se envolve sempre quando participa as três pessoas. Não somente as intenções do Pai, não somente as obras do Filho, mas também as obras do Espírito Santo. Então, nessa conversa, irmãos, nós estamos tendo aqui de toda essa complexidade que é a Trindade. Deus não deseja ficar desconhecido. Quando nós temos um chamamento, por exemplo, do ide a todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, é exatamente por isso. Não é para alguém ir para a igreja, irmão. Não é para isso. É para conhecer a Deus, como de Deus ele é conhecido. Porque você acha que viremos e teremos toda uma eternidade para conhecer Deus e não conheceremos por completo e continuaremos conhecendo. Conhecer e prosseguir conhecer, você acha que é uma tarefa que termina aqui? Um dia não vamos nem sequer brigar mais por isso, por aquilo, outro, porque o Apocalipse diz que haverá apenas Deus e o seu povo e Deus. E o que vamos fazer durante toda a eternidade? Eu vou agarrar nesse texto, não sei que Deus irmãos até me mostra outro, mas parece que é para continuar conhecendo. E conhecendo, porque Deus é quem é, Deus se revela como é, e Deus também se dá. O desejo do seu coração é se dar na forma que Ele é, se revelar e se dar a sua nova criação. Isso é maravilhoso. Então, o Filho não é somente a glória que revela o Pai, o Filho é também o modelo arquitetônico por meio do qual Deus faz e cria todas as coisas. Tudo foi criado, agora você entende, tudo foi criado nele, por meio dele, para ele, e subsiste por ele. Porque se você, ninguém aqui, e nem nessa terra, tem autoexistência. Somos todos contingentes, precisamos, no coração bater, precisamos de um nível de energia. Não estou me referindo à energia ATP que a célula produz no batimento cardíaco. Estou me referindo a uma energia maior, que não é somente energia, é uma energia personalizada ou personificada. O teu coração bate agora porque é ele que está enviando esse nível de energia para o seu coração bater. Por isso que nele subsiste todas as coisas. Não tem nada que tenha vida que não esteja ligado a essa comunicação de vida dele. Até o próprio diabo, irmão. Se desligar, a vida ele termina.
Tudo vem dele, a fonte é ele, o objetivo é ele, o modelo e projeto arquitetônico é ele, tudo é para ele e para a glória dele. Nós nem sequer ainda chegamos à igreja, porque todas as coisas que Deus faz, ele objetiva ao seu filho. Quando ele quer mostrar o seu filho, ele quer mostrar a filho dele. Lembra da questão do filho, do autoconhecimento que Deus tem em si mesmo e gera uma imagem igual a si mesmo? Essa imagem é o seu filho. Ele olha para si e tem um autoconhecimento tamanho de quem ele é na forma mais exata possível, não é? E essa exatidão é expressa numa forma de imagem. Ou seja, quando você vê o filho, então você vê o pai. Quando você vê o filho, você entende o pai. O filho e o pai não são as mesmas pessoas. Você lembra da experiência com o Filipe? Mostra-nos o pai, isso nos baixa. Filipe, tanto tempo no estado de vocês, e aí o solicista fala para vendo? O pai é o filho é o pai. Você viu aqui? Está o pai. Não. É isso. A questão é que a imagem é tão exata, a glória de Cristo é tão exata daquilo que Deus é, que quando nós tocamos o Filho, nós tocamos o Pai, nós tocamos em Deus, nós tocamos nessas profundezas do conhecimento, na intimidade, no viver cristão, etc. Chegamos a um terceiro ponto de observação para ir fechando no quadro. O filho também, não só apenas a glória, não somente o modelo arquitetônico. O filho também é o reino. Quando nós falamos de igreja, nós imaginamos homens e mulheres, lavados e reunidos pelo sangue do Cordeiro. Quando nós falamos de reino, nós estamos falando da transformação dessas pessoas. A esfera do reino, irmãos, é a esfera do reino. Onde está o filho, aí está o reino. Onde está o rei, aí está o reino. Você entende por que a transmissão de Cristo? Cristo em vós, esperança da glória. Por quê? Porque Cristo e toda a riqueza contida em Cristo, é a transmissão dessa riqueza, vós ao povo. Então, Cristo e a transmissão desse Cristo, ou seja, Cristo da preposição dentro dele, vós, é a esperança da glória. Olha, é a mesma glória, está falando das mesmas coisas, só que agora num passo maior, porque o Filho, primeiramente, ele mesmo é a casa, não é? Ele não é somente o rei e o reino. Entendam isso voltando rapidamente nesse ponto. Você, Cristo é o rei e nós somos os súditos, o reino. Não. De certa forma, ou seja, de maneira mais essencial, ele é o rei e o reino. Por que isso é assim? Porque quando a igreja se torna essa expressão de reino, quando ela absorve o reino, quando ela recebe o reino, ela expressa o rei. Quando ela expressa o rei, ela expressa o reino. Ela está vivendo no reino. Reino não é uma palavra, reino não é uma verbalização de algo bonito, interessante que se possa fazer. Reino é uma realidade espiritual de pessoas que estão vivendo dentro da esfera de domínio de Deus. Deus tem uma esfera onde Ele domina. Essa esfera é o seu Filho. Onde o seu Filho está, aí está o reino. O reino sempre eterno, o reino que o acompanha. Deus é eterno e o seu reino também é eterno porque o acompanha. E todos aqueles que querem participar disso, e querem se deixar nisso, e se entregar a isso, podem ser tocados pelo Espírito e ser conduzidos pelo mesmo Espírito a essa aplicabilidade prática da vida de Cristo em nós. Quem é o Rei? Cristo. Quem é o Rei? Cristo em nós, a esperança da glória. O reino é estabelecido na vida das pessoas, né, que desejam habitar e coabitar e viver com o reino. Quando nós queremos viver com o reino, estamos na área de domínio de Deus, a esfera de domínio de Deus, onde Deus controla todas as coisas, onde as pessoas não têm pensamentos próprios acerca de si mesmas, onde as pessoas não caminham por onde quer caminhar. Essas pessoas são pessoas que se voltaram ao reino e que não querem dar um passo, né, que não seja seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Isso é o reino. Mas ele também não é somente o reino, ele também é a casa.
E aí, no assunto da casa, é extremamente importante nós entendermos que nós, essencialmente, não somos a casa de Deus. A casa de Deus é o próprio Filho, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Pai está nele, o Espírito está nele. Aquele homem que estava andando pelas ruas de Nazaré, aquele era o próprio Deus Trino ali, porque por essência são inseparáveis. Então, onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito, são inseparáveis a todo momento. Mas na eternidade podemos dizer que nessa relação, pelo menos até os textos que nos permitem, aonde nos permite ir, onde está pavimentado para que pudéssemos andar, né? Mesmo na eternidade existe essa relação. Mas não somente na eternidade. A intenção de Deus é fazer uma irrupção na história, entrar na nossa história, porque o desejo segundo o profeta é que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória, para que o Deus oculto seja manifestado no conhecimento da glória. Então há um momento de irrupção, né? Existe esse momento. Eu queria ler isso com meus irmãos em João capítulo 1. Acompanhem comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 1. Existem muitos textos do Novo Testamento que demonstram essa questão da filiação do Filho de Deus, ter esse lugar de casa, que eu gostaria que meus irmãos me entendessem nesse ponto. Acha João e vamos falando. Se Deus quer manifestar sua glória, Marcelo, parece que muito em função, ou muito propositadamente, utilizando a instrumentalidade de algo que nós chamamos de casa. Só que casa é um conceito que nós vemos depois que cremos. Nós achávamos que essa é a casa de Deus, não tem muito tempo. E alguns de nós talvez nós esteja achando quando fala vamos para a igreja. Mas o conceito de casa é muito mais antigo, porque a própria Trindade, e não só a Trindade no sentido mais essencial, mas como alguns teólogos gostam de dizer, no seu sentido mais administrativo, né? Ou seja, na revelação, nas páginas do Antigo, no Novo Testamento, você vê toda hora esse conceito de casa. Por exemplo, quando ele separa Adão e Eva, isso é conceito de casa, irmão. Isso é conceito de casa. O homem não pode ser sozinho. Ele precisa da esposa. A esposa não pode ser sozinha, ela precisa do marido. Porque aqui tem um conceito de casa. Família fala de casa. Não é? E quando você vê, por exemplo, quando o Senhor faz o chamamento, ele faz a nível de casa, ele faz a nível de família. Façamos o homem a nossa mais semelhança. E depois ele fala homem e mulher, os criou, macho e fêmea. Mas depois quando cai, e quando o Senhor vem estar com ele, agora eles precisam de provisão. Eles estão com umas tanguinhas lá de vegetal, e eles estão precisando de provisão. Deus não salva só o homem. Na provisão tipológica, ele salva o homem, ele fecha os dois. E depois segue a Bíblia nesse processo, através sempre você vai ver na tipologia, seja no tabernáculo, que já aparece casa claramente, seja no templo, casa, claramente, é sempre casa. O sentido de casa para Deus me parece muito que Ele deseja manifestar essa glória a partir de uma casa, a partir de um organismo. Mas esse organismo nunca poderia ser nós mesmos, porque essencialmente nós não somos casa. A casa de Deus é o próprio Filho de Deus. Isso também é demonstrado nas páginas do Novo Testamento. Lembra das escadas de Jacó, quando Jacó deita lá e põe uma pedra por cabeceira? Lembram disso? E ele tem uma visão e ele acorda assustado e fala: esse lugar é terrível, isso não é outra, é a casa de Deus. Assim somos nós andamos na casa de Deus, às vezes falamos o que queremos falar, o que pensamos, não guardamos o nosso pé, porque não sabemos que é um lugar terrível. Mas Jacó teve essa visão. E quando ele tem essa visão, ele observa que Javé está no topo da escada, muito provável uma aparição cristofânica do Antigo Testamento, uma manifestação cristofânica. E ele está, Javé está no topo da escada, e os anjos sobem e descem nessa escada e tocam a terra. A mesma experiência depois vai aparecer com Natanael, lá no capítulo 1 de João, nesse problema. Estou citando aqui por conta do nosso tempo, estou citando, não estou parando nos textos. Os meus irmãos estão anotando, e depois vão poder ver isso com mais cuidado. E naquela relação, como o Senhor fala com Natanael, quem lembra das casas que foram feitas? Quando falamos com o Senhor, que eles veriam o céu aberto, e o quê? E os anjos de Deus subindo e descendo sobre Betel, sobre Luz, sobre Arã, sobre Betseba.
Não, sobre o Filho do Homem. Ou seja, os anjos que sobem e descem no Gênesis capítulo 28, na experiência de Jacó, né? Que descem e tocam a casa que ele mesmo diz que as suas palavras não é outro lugar, essa é a casa de Deus. Terrível esse lugar. Ele dá a descrição de que aquele é a casa. Os anjos sobem e descem falando das relações dos céus com a terra. Porque o que Deus quer, relações entre os céus e a terra. E isso agora pode ser visto na pessoa do Senhor. Quando anjos estão subindo e descendo agora, não sobre a terra, senão sobre o Filho do Homem. O que isso quer dizer, irmão? Que ele é a casa de Deus. Como acontece na experiência de Ezequiel 47, não é? Os irmãos lembram do templo, da profecia de Ezequiel, da água que desceria, né? Que desceria dos umbrados da casa e tornaria em algumas medidas, e depois dessas medidas ela vai avançando ao leste, ao sul, e depois ela entra no Mar Morto, e tudo que é morto passa a ter vida. E vocês lembram que no último dia da festa, o grande dia, o Senhor se põe de pé, em João 7,38 ele diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Parece que ele está parafraseando, o texto não nos permite dizer pontualmente o que estava sobre aquelas escadas. Mas nesse contexto, onde os judeus pegavam grandes talhas e derrubavam água, porque eles queriam reproduzir a profecia de Ezequiel capítulo 47, e como se o Senhor se coloca de pé naquele mesmo cenário e diz: as águas que vão fluir para a vida eterna são águas que saem do templo de Deus. É o que diz a profecia. Mas agora ele se coloca e fala: aquele que crê em mim. Não no templo de Deus físico, mas aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Por que essa declaração, irmão, nesse contexto? Porque ele é a casa. Ele é a casa. Se Deus quer ter uma casa entre nós, ele precisa enviar essa casa, irmão, porque aqui ninguém consegue ser casa sozinho. A gente não consegue viver um com o outro, irmão, muitas vezes. Como é que a gente vai conseguir viver como casa? Então ele vai fazer uma opção na sua vida. Ele fala: eu vou cuidar disso. Então surge o mistério da piedade. Deus manifestado na carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado a gentios, escrito no mundo e recebido assim. O que vai acontecer? Não é aquele, viu? Tem uma tradução que fala aquele, não é aquele, é Theos. É Deus manifestado. É o Deus de amor que fez esse movimento em direção a nós. Como aquelas escadas de Jacó. Ele desceu aquelas escadas, nos pegou, nos colocou nos seus ombros, quando nós não tínhamos condição de subir aquilo sozinhos. E nos introduziu nas regiões celestiais do meio. É o que Paulo fala aos Efésios. Nós somos colocados nas regiões celestiais. Então, João, capítulo 1, vamos para a gente ir terminando, irmãos, por causa do nosso tempo. João, Evangelho de João. Vem comigo, por favor. Capítulo 1, versículo 1. No princípio, Enaqué, no grego, no princípio, ele vai falar do verbo, irmão. E aqui ele vai falar das características do verbo. O mesmo verbo que é a glória, que é o modelo arquitetônico e que também é a casa. Só que agora as coisas vão mudar um pouquinho aqui para a glória do Senhor, para a nossa alegria e para a glória do Senhor. Porque agora ele está fazendo uma irrupção na nossa história. Ele não está com Deus na eternidade. Ele vai entrar para dentro da nossa história. Foi aqui, irmãos, de nosso escape. Como diz o irmão Renato, o laço quebrou e nós escapamos. É nesse momento. Ele vai entrar na nossa história. Ele vai fazer uma irrupção na nossa história. Para que a gente também seja casa. E casa com um propósito. E é o mesmo propósito que vimos até agora nas páginas de Abacuque. O propósito de sermos para a sua glória, o propósito da sua glória ser manifestada em nós, o propósito da glória ser vista, não é para que a igreja seja uma igreja alegre, senão para que o Pai seja conhecido. O desejo de Deus é se fazer conhecer. E esse é o seu e o meu, talvez o maior de todos os encargos da igreja. A igreja não é para viver vida feliz, irmão, muito pelo contrário. Muitas vezes a vida da igreja é uma vida muito difícil, mas é debaixo das narinas do dragão mesmo. E ela precisa oferecer uma festa para Deus. Lembra que Deus falou para Moisés?
fala com o faraó para deixar ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Deserto não é lugar de festa, para Deus é quando Deus quer, e lá mesmo que nós vamos festejar Ele, essa grande festa. Amém? Por causa da sua vontade. Não entramos em nuance, irmão, não entramos em detalhes, que faz isso, a gente faz isso, faz aquilo. Não é uma questão de fazer ainda, é uma questão de dar apenas um pequeno olhar para a eternidade, um pequeno olhar rápido, de meia hora, como estamos fazendo aqui, rápido. Entende? Para vermos que estamos inseridos em algo muito superior do que aquilo que pensamos. E se isso ganhar no nosso coração, se a visão do seu propósito eterno ganhar no nosso coração e ganhar a nossa visão, ganha o nosso andar, ganha a nossa vida, ganha o direcionamento daquilo que somos. Esse é o propósito de Deus. Mostra a complexidade para que a gente possa para que possamos juntos nos ajoelhar diante da sua presença e falar: Senhor Jesus, meu Deus, tremendo é o Senhor. Até para cantar vai ser diferente. Para louvar vai ser diferente. A adoração, que é diferente de louvor, também vai ser diferente. Quer dizer que é adorador tocar um instrumento, irmão, isso é comum. Eu posso tocar um instrumento e quando vou para a rua eu sou o pior de todos os testemunhos que existem lá fora. Isso não é adoração. Adoração é uma posição diante de Deus. E essa posição não cessa nunca. Mas em qualquer lugar, e onde estivermos, se estamos em Cristo, não apenas nova criatura, também somos estabelecidos como um reino sacerdotal. Ou seja, podemos estar sempre diante de Deus. Porque para que haja testemunho dele, para que haja testemunho da glória, é necessário que a igreja esteja. E aqui ele vai dizer, no princípio, então ele já começa a falar que esse homem que está chegando à terra, ele tem pré-existência, porque esse não é o princípio do tempo, senão é a eternidade. No princípio, não como fala o alienismo, depois o Charles Taze Russell, os testemunhos de Jeová, que é um Deus pequeno, e criaram uma série de confusão sobre isso para eles, mas para nós a verdade é clara, a Bíblia é essa. De forma alguma foi criado, de forma alguma é um Deus menor, etc. Aqui já estão as credenciais dele, irmão. No princípio já estava no sentido de estava. Vamos seguir aqui. No princípio, então, fala da pré-existência, era o verbo, que diz que o verbo estava com Deus, e aqui já começa a nos mostrar coisas profundas, porque não somente questões de coexistência, mas também questões de coinerência. Entende, irmão? Ele não só é eterno, mas na eternidade ele já estava. Isso é coexistir. O Filho de Deus não é somente eterno, ele também eternamente coexiste, está sempre junto ao seu Pai, e por ela e pelo elo de amor ligados pelo Espírito Santo. Então aqui ele também não só é eterno, mas o texto está nos mostrando que ele também coabita. Ele está junto sempre durante toda a eternidade com Deus. E mais do que isso, um está dentro do outro, é o mistério da coinherência. Por isso que ele fala: Pai, assim como eu estou em ti, tu estás em mim, e tu está no outro dentro de mim. Esse é o homem que chegou à terra, essas são as suas características. Esse é o próprio Deus. E a parte final do texto diz que o verbo estava com Deus, e fala, e o verbo era Deus, e no grego você tem a sentença invertida em Deus, era o verbo. E aqui está dizendo que esse homem é Deus. Do versículo 14, lembra comigo rapidamente, diz assim: e o verbo, mesmo contexto, e o verbo esse, das credenciais acima descritas, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e a glória, como a glória, olha aqui, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a palavra do versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou. Vem de uma raiz da palavra equinocente, que quer dizer tabernáculo. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? A casa eterna de Deus, o Filho de Deus, está fazendo uma irrupção histórica, e está entrando com todas as suas características como Deus. Ele, como homem, como Filho do homem, como Espírito, alma e corpo, não diz apenas que ele veio habitar no corpo, assim como
é um corpo. Mas ele usa a expressão tabernáculo. Isso é casa. Deus está colocando a casa dele nesse momento entre nós. É isso que ele está fazendo. Mas por que ele está fazendo isso? Qual o sentido da casa de Deus estar entre nós? Porque Deus quer uma casa entre os filhos dos homens. Não é suficiente também uma casa. Deus quer uma casa cheia para a sua morada e plenitude. Porque assim como esse copo tem uma medida de água, nós podemos ter a casa de Deus e estamos felizes, porque agora nós já somos a casa de Deus. Não chegamos ainda na casa de Deus, sendo nós, mas às vezes nós estamos felizes porque já estamos na casa de Deus, já vamos ao culto, e voltamos, e vamos. Não é casa que Deus está buscando apenas. Casa é um meio, é um elemento pelo qual, por esse mecanismo, Deus quer se manifestar. Mas como esse copo, você precisa chegar ao transbordo. Ele precisa transbordar. Uma casa, irmãos, que não tem o transbordo de Deus, uma casa é a casa de Deus, são os filhos de Deus, mas o propósito de Deus ainda não está satisfeito. Porque qual é o seu propósito? Não é manifestar a glória? Então vamos imaginar que nós somos a casa como esse copo, e a glória é a água que está no copo. E nós temos algumas medidas. Aquela localidade tem essa medida, aquela outra localidade lá no Rio de Janeiro, por exemplo, acha que tem essa medida, mas o Senhor fala, não, essa daqui não tem tanto assim. Né? Lá em São Pedro, onde eu moro, eu falo, não, a gente está quase transbordando. Não dá não. Lá na linha do pé, falta muito ainda. Mas o Espírito segue trabalhando, porque ele quer transbordar o copo. Ele quer transbordar a casa. Por que ele quer transbordar a casa? Porque ele quer manifestar a glória. E a glória é o conteúdo da casa que ele entrou na nossa história e que nos fez casa com ele. E agora você vai entender o porquê em Apocalipse 21. Vamos ler esse texto, que é o nosso último texto. Vamos ler Apocalipse capítulo 21. Você vai ver novamente essa casa. E agora não é somente a casa na sua forma, ao chegar nessa terra, senão a casa de Deus edificada em nós. Eu queria que meus irmãos prestassem atenção nisso. Capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipse. Versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade. Grava essa palavra, irmão, sublinha isso. A nova Jerusalém, grava essa palavra, irmão, sublinha isso. Que de Deus descia do céu adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Grava isso, sublinha isso. E eu ouvi uma grande voz. Depois dessa visão, ele ouve uma grande voz. Escuta a voz que ele ouve. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Que coisa tremenda! O tabernáculo de Deus que entrou na descrição de João no capítulo 1, no versículo 1, agora aparece como o tabernáculo de Deus, não somente ele, como aparece em João, mas aparece o tabernáculo de Deus entre os filhos de Deus. Deus, para nos fazer casa, enviou a sua casa. Agora, Efésios capítulo 3 começa a ter todo o sentido para nós. Quando Paulo fala: a mim, o menor dos santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho. Está vendo, irmão? Os apóstolos como são sérios. Está vendo? Por meio do Evangelho, não pode ser por outro meio, porque existe um desenho arquitetônico que Paulo fala: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, né? E outro edifica sobre ele. E o texto segue, Paulo dizendo: para que agora, já chegando no versículo 10, fala assim: para que agora, pela igreja, as muitas formas da sabedoria de Cristo seja conhecida dos principados e conquistada nos céus. Quando a casa de Deus chega até nós, nessa linda manifestação da obra de Deus, começam a acontecer algumas coisas. Aquele momento apoteótico
quando Deus criava todas as coisas, provavelmente foi visto por muitos da parte invisível da criação que já havia sido criada. Até o próprio Lúcifer já havia caído. Então, a parte invisível dos anjos já estava criada. Provavelmente, aquela cena apoteótica de tudo que Deus criava, haja, foi testemunhada. Mas a revelação não foi. E Deus agora busca um outro testemunho. E o testemunho que ele busca agora é o testemunho da sua glória. É o testemunho da sua natureza, é o testemunho do seu comportamento. E Paulo fala, para que agora aquela igreja? Por que agora não antes? Porque a casa não tinha vindo antes. Para nos tornarmos casa foi necessário que a sua casa viesse a mim. Porque é a sua casa em nós. Nem nós mesmos como a sua própria casa, mas a sua casa em nós, porque o testemunho é do Filho. Observe as palavras de Paulo com cuidado, irmãos, para que agora pela igreja, a igreja apenas é um organismo de manifestação. A glória não é a própria igreja. Assim como o Filho expressa a glória do Pai, entende? É também o momento da igreja agora expressar a glória do Filho. E por que é necessário que a glória do Filho seja expressa pela igreja? Porque Deus continua querendo ser conhecido. A necessidade de você e eu expressarmos a glória, vivermos nessa glória, para a glória dele, é porque Deus continua batendo na mesma terra. E eu fecho aqui as minhas palavras a se compartilhar. E é isso que eu gostaria que vocês levassem no coração. Se não for uma preocupação, seja pelo menos um pequeno despertamento. Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade. E nós muitas vezes não conhecemos essa vontade porque Ele só revela àqueles que estão próximos a Ele, aos seus amigos. É por isso que eu falo, eu não chamo vocês mais de servo. Vocês vão ser chamados de amigo, porque servo não conhece as coisas do seu Senhor, como vocês também. Então, o propósito de Deus em nos fazer casa é para a sua morada em plenitude. E quando nós estamos nesse nível, irmão, dentro dessa forma de morar em plenitude, quando a glória começa a ser vista, irmão, não estou falando do testemunho da igreja lá como é que é o testemunho da igreja lá, irmão? Deixa isso para lá, irmão. Busque o Senhor com seriedade, pelos seus propósitos e pelos seus desígnios. Entende? Isso não são apenas nomenclaturas, são verdades espirituais profundas. Ninguém testemunha de Deus em lugar nenhum. Quem testemunha de Deus, quem testemunha a Deus mesmo, é Deus mesmo. E a igreja só pode testemunhar de Deus se ela estiver cheia da glória de Deus. Porque o testemunho da igreja é o testemunho da glória. E a igreja testemunha da glória, ou a igreja é o organismo pelo qual a glória se manifesta, para que o Pai, que habita na luz inacessível, seja conhecido. Então, novamente, Deus não quer ficar como ficava lá com Moisés, não é? Com trovões, com relâmpagos. Ele quer descer. Ele quer habitar com os filhos dos homens. Ele quer se fazer conhecer. Ele quer se revelar. E qual é a nossa função como igreja? Revelar o Pai. E como isso acontece? À medida que Cristo é formado em nós. À medida que a glória de Cristo pode ser vista em nós, é na mesma medida que Deus pode ser conhecido. Irmãos, eu acho que vocês vão concordar comigo. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas não querem mais saber do Evangelho. E muitas delas, por causa de nós mesmos. Ou da forma em que pregamos, da forma em que anunciamos, da forma em que nos comportamos. O Evangelho precisa, sim, ser anunciado, ser verbalizado, mas não existe nada que conquista mais. Não existe nada que conquista mais do que o comportamento adequado, o comportamento da glória. Quando a nossa vida está identificada com a glória, irmãos, as pessoas veem, elas observam a diferença. E essa diferença não é você mesmo, é a glória que habita em ti. Então Deus trabalha, o Espírito trabalha para que isso seja um fato, seja uma realidade, arda como uma preocupação santa no nosso coração.
E nós não somos crentes apenas para ir morar no céu, ou para ficar fazendo perguntas, fazer questionamentos que nunca terminam. Nós estamos ouvindo os mesmos questionamentos durante anos. Não são questionamentos o Evangelho, é demonstração de Espírito e de poder. É demonstração da glória. É nisso que Deus está envolvido. É isso que Ele está trabalhando. E é isso que Ele quer produzir em nós. Bendito seja o Senhor. Vamos orar. Fiquem de pé, por favor, para descansar as pernas e permitir que o sangue passe livremente. Te agradecendo, Senhor, pelo tempo dessa oportunidade aqui. Porque toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E os arranjos que fizeste para que estivéssemos aqui numa noite, numa comunhão tão preciosa. Todas essas palavras nós encomendamos a Ti, Senhor. E confessamos que sem Ti nada podemos fazer. Se tudo podemos, é naquele que nos fortalece. Nós pedimos, então, oramos nessa noite, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos nos propósitos e desígnios do Seu coração. Não para questões de menor importância antes, ainda que elas tenham o seu lugar, mas para aquilo que deve de fato governar o coração da Tua igreja, que deve de fato governar a visão da Tua igreja. Ajuda-nos nesse tempo difícil, tempo de oposição, de guerra, de luta e de engano, Senhor. Precisamos de discernimento, precisamos caminhar com discernimento daquilo que o Senhor está fazendo, dentro daquilo que é o Seu propósito eterno. Guarda o nosso coração, guarda o nosso andar, guarda a nossa vida, Senhor, contigo. Tenha piedade de nós. Nos ajude nesses dias difíceis a não negar o Seu nome e nem mesmo a Tua palavra. Amém, Senhor. Senhor, livra-nos dos espíritos enganosos. Livra-nos das sutilezas do diabo. Guarda as Suas igrejas nas suas respectivas localidades. Ajude os irmãos, fortaleça os irmãos, como nosso irmão Paulo orava, que eles sejam corroborados no homem interior. Amém. Cheios de visão do Senhor, cheios de corações dispostos a pagarem o preço por aquilo que viram. Amém, Senhor. Porque a visão governa, mas ela não é tudo, Senhor. Há uma necessidade de fato de cairmos como mortos aos Teus pés. Amém, Senhor. Para tocarmos naquele rio que flui, água para a vida eterna e abundância. Bendito seja o Seu nome, completa a Sua obra em nós, avança com o Seu propósito, passa à nossa frente, Senhor, e faça conforme a Tua vontade. A Ti, somente a Ti, ninguém mais do que a Ti mesmo. Seja a glória, o louvor, a honra, a soberania, as ações de graça, porque tudo é dele, por Ele e para Ele eternamente. Amém. Bendito para sempre seja o Seu nome, Senhor. Amém, Senhor. Nós Te louvamos em nome daquele que vive para sempre. Siga o Seu trabalho em nós. Avance com Seus propósitos em nós. Apesar de nós, Senhor, siga em frente e estabeleça-te conforme a Tua vontade. Amém, Senhor. É a nossa oração, Senhor, humildemente. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos.